Fala Galassar, beleza? Aqui é o Cal e como algumas pessoas pediram, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre o segundo trailer que a HBO lançou sem ninguém estar esperando. Antes de tudo eu peço desculpas porque eu não estou em casa, eu não estou onde eu costumo gravar, então vocês podem ver que tá variando a luz, o fundo, eu tô na casa de um amigo meu em São Paulo, então desculpas, mas acho que isso não vai atrapalhar o vídeo, então vamos lá falar um pouquinho sobre esse segundo vídeo. Vem comigo! O início do trailer, a gente vê um pessoal da Patrulha da Noite, que é liderado pelo Alistair Thorne, provavelmente, que a gente viu no primeiro trailer, apontando bestas pra cabana que provavelmente é onde tá o corpo do Jon Snow. Depois, a gente vê o Davos, o Ghost e o pessoal da Patrulha da Noite, que tá do lado deles, preparados pra enfrentar o pessoal que vai entrar. E também o corpo do Jon Snow. Isso tudo é apresentado pela voz do Tormund falando que ele havia pensado, né? Eu pensei que ele iria nos guiar através da longa noite, mas estava errado. Isso a gente pode pensar que ele está falando então sobre Jon Snow, afinal o Jon foi buscar os selvagens para que eles conseguissem enfrentar junto com a Patrulha da Noite e todo mundo que se unisse a eles o ataque dos White Walkers. No final a gente vê o Tormund olhando para a câmera e atrás deles alguns selvagens. Logo em seguida a gente vê as construções de Meereen e o Tyrion descendo as escadas para encontrar os mestres, né, os nobres de Meereen. Eu por um momento, quando estava olhando as roupas, achei que era uma roupa martel, mas na verdade parece que não é. Seria muito interessante se fosse uma roupa martel, porque aí a gente poderia pensar que os produtores vão começar finalmente a colocar mais personagens dessa casa que existem nos livros, mas ainda nem foram mencionados aqui na série, e talvez nem sejam. E dentro disso também temos alguém perguntando: você gosta de jogos, pequenino ou pequeno homem? Na sequência nós temos o Jaime segurando no cabo de uma espada, fazendo uma ameaça para o Alto Pardal, enquanto o Alto Pardal fala: você derramaria sangue neste local sagrado? E o Jaime responde: os deuses não se importam, eles derramam mais sangue do que todos nós juntos. Corta pra cena que a gente já tinha visto anteriormente também no outro trailer, é uma chama e tem uma mão no canto, que provavelmente é a Melisandre olhando para chamas, tentando ter alguma resposta do que vai acontecer, já que tudo que ela viu anteriormente tá caindo por terra, não tá acontecendo. E aí nós vemos uma cena mais completa do Drogon sobrevoando o Calaçar Dothraki. Dessa vez nós vemos na montanha e a gente consegue perceber que os Dothraki estão olhando para a montanha e vendo a sombra do Drogon sobrevoando eles. Em seguida nós temos o Bran deitado naquela árvore onde ele encontrou o Corvo de Três Olhos na quarta temporada, e a gente pode ver quando a câmera dá um close que ele está em transe, né? Provavelmente ele está tendo visões. Enquanto isso, nós temos a frase do Jaqen perguntando: quem é você? E a Arya respondendo. Com isso nós temos então a Arya apanhando de novo daquela menina que está treinando com ela. E aí bem rapidinho nós vemos a Khaleesi tendo as suas roupas todas rasgadas pelas mulheres daquele Calaçar Dothraki. E então nós temos uma cena muito legal. A gente pode ver o Jaqen H'ghar tirando o rosto de um corpo, né? Primeiro a gente tem um close e depois a gente vê ele por uma porta, enquanto ele fala que uma garota teve uma segunda chance. Nós podemos ver a Arya cega e o Jaqen ao fundo, quando depois ele termina falando: não haverá uma terceira chance. Mesmo ele tendo punido a Arya por ela ter desrespeitado, ele tá dando uma nova chance, mas deixando bem claro que é a última que ela vai ter. E então, nós temos uma cena muito legal, que é a Sansa, que está vestida com trajes do norte, mais especificamente com o símbolo da casa Stark. Isso nos leva a crer que ela provavelmente está junto com talvez Davos, e se o Jon Snow retornar, talvez estejam juntos e ela pode estar liderando alguma coisa. E enquanto as cenas se desenrolam, a gente vê ela falando que ela só consegue pensar no que foi tirado dela. Enquanto ela fala, nós podemos ver o Ramsay limpando uma lâmina, a Sansa novamente, e aí algo bem legal. Nós vemos o Walder Frey, que proporcionou lá o casamento vermelho, matou o irmão dela, e também alguns soldados quando corta. No lado esquerdo da tela, nós podemos ver que temos soldados Lannisters.
Então ela faz uma menção direta a essas pessoas. E enquanto isso também nós vemos o Pityr, o Mindinho, olhando para alguém enquanto alguém se aproxima, que provavelmente deve ser a Sansa. Continuando, nós temos então o Jorah Mormont mostrando o braço dele, que ele foi ferido, então ele tá com a escamagril se espalhando pelo seu corpo. Podemos ver também o Loras. A câmera se foca no Loras e aí ela vai desfocando até que a gente consegue ver a Marjorie atrás dele. Enquanto o Davos começa a falar que não há como se esconder, nós temos que lutar. Enquanto ele fala, podemos ver também Marjorie abraçando o Loras e aí, de repente, corta para um campo de batalha, onde nós podemos ver alguns símbolos dos Bolton pegando fogo e o exército provavelmente dos Bolton lá atrás, e o que parece ser o Winterfell à direita. E aí nós vemos algo bem interessante, uma coisa que eu nunca tinha visto até agora, é o Varys com uma cara de preocupado, olhando para uma personagem que a gente ainda não sabe quem é, que olha para ele sorrindo meio que com uma cara de deboche. E então, essa mesma personagem aparece descendo aquelas escadas de Meereen e nós vemos o Tyrion e o Varys no fundo. Então, provavelmente a gente vai ter a inserção de um novo personagem que vai bater de frente com o Varys e com o Tyrion. Depois disso, tem uma cena que eu não consegui identificar direito. Eu fiquei na dúvida se era Pedra de Dragão, Dragonstone, ou se eram as Ilhas de Ferro, porque logo em seguida nós vemos o Euron tirando um manto e está chovendo, e parece ser nesse mesmo lugar. Então eu não sei se são as Ilhas de Ferro, para onde ele vai chegar para fazer a reunião, para ver quem que vai comandar, ou se é Pedra de Dragão, que ele pode estar tentando ir para invadir. Na próxima sequência, enquanto a Cersei vai falando, seja um chefe do exército, mostre a eles quem são os Lannisters e o que fazemos com nossos inimigos, nós podemos ver o Jaime cavalgando entre o exército Lannister. Provavelmente isso aqui, acredito que seja um cerco aonde está o Peixe Negro, que é o tio da Catelyn Stark. E aí nós temos de novo mais uma cena da Torre da Alegria. Isso tá ficando muito bom, eles estão colocando cada vez mais cenas da Torre da Alegria. Uma batalha entre um soldado Targaryen e que ele acaba matando algum guerreiro que tá ali disputando com ele. Ou seja, um daqueles outros 6 que tá com o Ned Stark. Ainda dentro disso nós vemos o Alto Pardão rezando e enquanto a Cersei fala toda essa frase de que tem que mostrar quem são os Lannisters e tudo mais. Aí nós podemos ver o Montanha encarando alguém e parece ser o Jaime, o que eu fiquei meio na dúvida de, será que o Jaime em alguma hora vai acabar brigando com a Cersei? Na sequência, então, a gente consegue ver a Yara Greyjoy, do lado dela tem um cara que não dá pra saber quem que é, mas ela vem caminhando, eu acredito que deve ser na hora da votação de quem vai ser o novo líder das Ilhas de Ferro. E aí, nós vemos já mais uma parte de algo que já tinha sido mostrado no outro trailer, que é o Jaime com o exército Tyrell em volta dele, e alguém do lado, um pouco à frente dele, que eu acredito que deve ser o pai da Marjorie e do Loras. E depois já corta para aquela mesma cena que é do exército apontando as lanças e a gente já vê o Jaime lá mais para cima junto com o Alto Pardal. Creio que os Tyrell vão realmente tentar tirar o Loras e a Marjorie ou um dos dois à força. Nesse momento o trailer começa a ficar mais pesado, que é quando o Davos fala que a guerra real é entre os vivos e os mortos. Então nós vemos o rei dos White Walkers com mais 3 White Walkers montados a cavalo, cavalos zumbis, claro, e o Davos termina falando, não cometa erros, não se engane, os mortos estão vindo. Conforme ele fala, a gente ainda vê o rei White Walker, depois o Davos, com uma sequência de um cavaleiro batendo em alguém, o rei White Walker caminhando em direção a uma fogueira, e aí nós conseguimos ver que além dele existem outros White Walkers caminhando em direção à fogueira. Seguindo, nós temos barcos no meio de uma tempestade, acredito eu que devem ser barcos do Euron, podia ser do Victarion, mas minhas esperanças estão acabando. O Sam e a Gilly, ou Goiva, provavelmente ela deve estar consolando pela perda do Jon Snow. Novamente a cena que nós vemos a Yara beijando uma mulher e corta pro Corvo de Três Olhos, o novo ator que faz o Corvo de Três Olhos, que agora tá numa forma mais normal e não naquela forma um pouco mais deformada que foi apresentada no final da 4ª temporada. Cortando rapidinho pro Tormund puxando sua espada, provavelmente no meio da batalha contra os Bolton, os cavalos no meio da batalha correndo, a Sansa, e então nós vemos a Arya treinando a lá Demolidor, e voltamos
pulamos para a cena da batalha onde o exército Bolton aponta as flechas para cima. Nós vemos então Ramsay Bolton olhando e o exército acaba disparando essas flechas. A Cersei dando um beijo no Jaime, os cílios da Arpia se levantando sobre corpos mortos, o Theon Greyjoy chorando com o que parece ser a Yara, e aí uma cena muito interessante, nós temos a Brienne e o Podrick num acampamento Tully, pois nós conseguimos ver no lado direito um estandarte com um peixe, e aqui então levanto uma dúvida, será que veremos Lady Stoneheart nessa temporada? Temos um homem da Fé do Sete sendo morto, provavelmente pelo Montanha Zumbi. Após isso, nós vemos então uma mão com sangue em volta, que acredito eu que deve ser o Montanha matando vários desses caras, e isso faz um link direto com outro trailer, que quando a Cersei fala eu escolho violência. O Drogon voando novamente, a galera gostou de mostrar o Drogon voando. Vamos pro final, que é o que tá mais gerando controvérsia, mais gerando murmurinho. Nós temos então o Tyrion falando com a Missandei, e ele fala que dragões não se dão bem presos. A Missandei pergunta pra ele, como é que você sabe disso? E ele responde, é isso que eu faço, eu bebo e eu sei. E aí eu já vi muitas pessoas falando, então ele é um Targaryen, porque ele sabe o que os dragões querem. Olha, não quero desconsiderar isso, mas eu prefiro pensar que, lembra que na primeira temporada ele fala que ele precisa afiar a mente dele, assim como o irmão precisa afiar uma espada, ele precisa afiar a mente dele, lendo livros? Eu acho que é isso, é o que ele quer dizer. Eu bebo e eu sei. A função dele é saber das coisas. Mais uma cena da batalha dos Bolton contra os selvagens. Dessa vez a gente consegue ver através dos escudos dos Bolton, e a gente vê os selvagens, e aí volta de novo para aquela cena que já tinha sido mostrada no trailer 1. O Tormund e alguns selvagens parecendo ficar um pouco acuado, então dá a entender que talvez eles estejam perdendo a batalha. E aí nós vemos alguém puxando o Podrick do nada pelo pescoço. E novamente a cena do gigante estourando uma porta, que eu ainda não sei dizer se é em Winterfell ou se é em Castle Black. Uma cena bem rápida que eu demorei pra ver foi da Meera Reed olhando pra cima com uma cara bem preocupada e uma mão ensanguentada passando num muro. Pra terminar, pra deixar tudo muito mais louco, nós vemos o Tyrion lá nos calabouços, onde os dragões estão presos. Lembrando que eu já tinha comentado em outro vídeo que no livro nós temos um personagem chamado Quentyn Martell, que ele havia sido prometido para Daenerys Targaryen, e então para provar o valor dele, ele foi no calabouço tentar domar os dragões, e só que ele acaba sendo torrado. Ele toma uma baforada, fica sofrendo durante uma semana com febre e acaba morrendo. Aqui eles estão colocando o Tyrion também de frente com os dragões, e os dragões também dão uma baforada. Não acredito que irão fazer igual o Quentyn, não acho que eles vão fazer que os dragões vão torrar o Tyrion e ele vai morrer. Não acredito nisso. Tampouco acredito que eles vão fazer que o Tyrion Targaryen, como muita gente tá falando, que ele não vai ser queimado e ele vai domar e vai provar uma das cabeças dos dragões. Não acho. Acredito que ele vai lá, ele vai tentar domar esses dragões de alguma forma porque ele precisa, mas alguém vai interceder e ele vai acabar saindo dali e vai soltar os dragões. Isso eu acho que realmente vai acontecer. Vão ficar com os 3 dragões libertos. E talvez os 3 acabem se unindo para ir salvar a Khaleesi. Mas, se ele for um Targaryen, nós teremos problemas, muitas divergências do livro, porque, para quem lê o livro, sabe que tem um outro personagem que provavelmente deveria surgir agora e aconteceria uma reviravolta. É isso aí, essa foi minha análise, espero que vocês tenham gostado. Se vocês viram mais coisas que eu não vi, se vocês têm teorias diferentes ou discordam de qualquer coisa que eu falei, coloca aqui nos comentários, vamos debater até chegar à 6ª temporada e a gente descobrir o que realmente estava certo. Novamente peço desculpas pelo vídeo, eu tentei dar mais atenção para cenas que não tinham sido mostradas até agora, porque as que já tinham sido mostradas eu já tinha feito uma análise no outro vídeo. Se você gostou, então dá o like, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda a crescer o nosso Calaçar. Agradeço sua atenção, agradeço a paciência e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Valeu, Calaçar!